Olá pessoas, tudo bem? Bacana. Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo do que a gente já estudou até agora. A gente já estudou aqui o uníssono, o intervalo de oitava e as segundas maiores e menores e as sétimas também maiores e menores. Carlinhos, uníssono e oitava, a gente não chama isso de maior e menor, não. Na verdade, é o que a gente chama de intervalo justo. Então, na verdade, a oitava que a gente está trabalhando é a oitava justa, e a gente vai ver que existe também a quarta justa e a quinta justa. Uníssono é desnecessário a gente chamar uníssono justo, não faz muito sentido, é uníssono apenas, certo? E as segundas e sétimas, aí sim a gente chama de intervalos maiores ou menores, e as terças e sextas também, né? No próximo vídeo a gente vai trabalhar as terças, depois as sextas, e a gente vai ver também que terças e sextas a gente chama por intervalos maiores e menores. Agora existem também os intervalos aumentados e os intervalos diminutos, que são aqueles que estão ainda a um semitom, né? No caso do intervalo aumentado, ele está um semitom maior do que o maior ou um semitom maior do que o justo. E no caso do diminuto, ele é um semitom menor que o menor ou um semitom menor que o justo. Mais para frente eu vou falar também um pouquinho melhor sobre os intervalos diminutos e aumentados. Beleza? Na verdade, todos os intervalos podem ser classificados como diminutos ou aumentados, aí vai depender só da configuração ali das notas em questão, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente se apropria bem desses elementos que a gente trabalhou até agora, a ideia do uníssono, a ideia da oitava e principalmente harmonicamente a ideia das sétimas e principalmente melodicamente a ideia das segundas, tá? Então vamos lá. Começando com a ideia das oitavas e uníssonos, que são muito próximos. Por exemplo, quando eu tenho esse som aqui e eu repito o mesmo som, é o que a gente chama de uníssono, mesmo som. Tô aqui e tô aqui. Eu tô aqui tocando a nota Lá e tô repetindo essa mesma nota Lá. Agora, se eu toco a nota Lá uma oitava acima, certo? Isso na verdade me traz o dobro da frequência. E aí eu já começo a pensar em música. Olha o que acontece. Né? Legal. Então, na verdade as melodias elas são sucessões de intervalos. E quando a gente consegue perceber isso, é muito legal. Um intervalo muito importante para a gente perceber melodicamente é o intervalo de segunda. Por quê? Porque é através das segundas que a gente consegue reconhecer escalas, tá? Que a gente consegue reconhecer modos. Então, por exemplo, se eu toco essa escala aqui, eu estou tocando aqui uma sucessão de intervalos de segunda. Eu tive uma segunda maior, outra segunda maior e agora uma segunda menor. Então, quando eu consigo reconhecer isso é muito bom, porque eu já consigo identificar dentro de um padrão que isso aqui é uma terça maior. Por quê? Porque eu tive uma segunda maior e depois novamente outra segunda maior. Tá? Então é um raciocínio musical, matemático, que envolve a percepção, mas que quanto mais informação a gente tem, melhor para a gente. Tá? Então melodicamente é muito interessante a gente conseguir perceber a segunda maior e a segunda menor. Eu tenho visto muita gente dizendo que consegue já perceber ascendente e descendente, certo? Com muita tranquilidade, mas que na hora dos intervalos ainda se atrapalha um pouco. Esse é um processo, tá? Então não tenha pressa,
faz parte desse desenvolvimento, é só praticar. Eu aqui no final do vídeo eu vou mostrar que tem mais um desafio falando sobre esses intervalos todos que a gente já trabalhou até aqui agora e que você vai poder praticar um pouquinho mais. Eu comecei aqui com 2 segundas maiores. Agora quando eu faço isso aqui, olha só o que aconteceu. Eu tive uma segunda maior no início e depois uma segunda menor na sequência. Então olha o que acontece. Isso aqui já configura para mim uma terça menor e isso é muito bom. Logo de cara para eu perceber se eu estou trabalhando com uma escala maior ou com uma escala menor, tá? Então tenta desenvolver essa ideia dos intervalos de segunda e é muito fácil se você toca algum instrumento. Pega o seu instrumento, toca 2 notas e sempre pensando. Se você estiver tocando, por exemplo, um Dó e um Ré, segunda maior. Se você tocar o Mi e o Fá, segunda menor. Si, Dó, segunda menor. Ré, Mi, segunda maior. Então vai praticando com esses intervalos assim, tanto ascendente quanto descendentemente. Carlinhos, e as sétimas? As sétimas já são mais interessantes da gente perceber harmonicamente. Então repara, eu tenho aqui um acorde maior, na verdade, com uma sétima maior. Então, isso é legal da gente perceber, porque a sétima é um intervalo que realmente ele aparece muito, principalmente na MPB, na bossa nova, no jazz, a gente usa muito, a gente percebe muito as sétimas. Então a sétima é um intervalo legal da gente perceber harmonicamente, tá? Ó, a sétima maior. Se isso aqui é uma sétima maior, um acorde maior com a sétima maior, eu vou transformar agora para uma sétima menor, repara. Olha como muda. Sétima menor aqui. Muito legal, né? Ó. Eu posso transformar agora num acorde menor para um acorde menor e deixar a minha sétima menor. Olha que bacana. Deixa eu mudar o acorde agora. Ó. Acorde menor e a sétima menor tá aqui. Não se preocupa que acorde maior e acorde menor a gente vai trabalhar depois que a gente trabalhar a terça, tá? Que vai ser no próximo vídeo, porque as terças é que vão ser responsáveis, né? A nossa percepção das terças é que serão responsáveis por a gente determinar um acorde maior ou um acorde menor. Então fique tranquilo. Outro acorde maior com a sétima maior aqui, ó. Certo? Fazer um outro menor aqui com a sétima menor. Ó, que bonito. Fundamental e sétima menor. Com o acorde completo. Tá? Então isso é interessante. Se você toca um instrumento harmônico, violão, piano, ou até os instrumentos de percussão que usam teclas, né, marimba, xilofone, metalofone, você consegue também ouvir as harmonias ali. Eu tenho algumas ferramentas também de harmonia que mais para frente eu vou voltar a disponibilizar aqui para a gente ir ouvindo. Mas por enquanto eu estou trabalhando mais no reconhecimento melódico dos intervalos. Então, ó, vou deixar aqui mais um desafio. Deixa eu mostrar aqui o site para vocês verem como é que tá. Esse é o site que tá desde o início do ano. Meu primeiro vídeo desse ano foi esse aqui e as coisas estão arrumadinhas aqui. Esse vídeo que a gente está assistindo agora é esse aqui, ó. Vídeo resumo uníssono, oitava, segundas e sétimas, tá? Vídeo resumo uníssono, oitavas, segundas e sétimas. E eu tô deixando aqui, ó, o desafio. Desafio uníssono, oitavas, segundas e sétimas. Então, quando você clica aqui,
você vai vir aqui para o quiz, que tem oitavas, uníssimos, sétimas e segunda. Então aqui, ó, você clica e aí você vai responder, tá? Então tem todos esses intervalos que eu acabei de falar para que você possa praticar e você ver como é que está o seu desenvolvimento. Cara, é uma coisa que é boa do ponto de vista da percepção, né? Você ir praticando, se você quiser, você responde, depois deixa os comentários aqui nesse vídeo, né? Carlinhos, eu acertei 5 e errei 3. Carlinhos, eu tô melhor, eu acertei 7, só errei 1. Enfim, mas isso é um processo e a gente aqui no canal tem muito material disponibilizando, né? Tanto ensinando como material para que você possa se avaliar, se autoavaliar. Então isso é que é bacana. E como eu gosto sempre de dizer, não pare de ouvir nem pare de pensar, por quê? Porque se você é uma pessoa que faz música, se você canta, ou se você toca, ou se você apenas gosta de estudar e toca, né, sem se apresentar, mas gosta de tocar para você, para seus amigos, para a sua família e tal. Tudo que você faz, musicalmente falando, está relacionado a isso que eu estou falando aqui. Então a capacidade de você perceber essas coisas, isso é que é legal. E só depende de você, tá? Eu gosto sempre de dizer, tem pessoas que tocam muito bem, né, que cantam muito bem, mas que não tem essa condição de perceber e de ouvir de uma forma mais crítica, de uma forma mais consciente até as coisas que a pessoa está fazendo. Então, na verdade, quando a gente consegue fazer isso, a cabeça dá né, dá uma boa iluminada, assim, porque fica mais fácil para a gente fazer depois outras coisas que são mais difíceis. Né? A partir do momento que você começa a entender e ouvir um acorde maior com a sétima maior, depois quando você escuta uma bossa e que você ouve aquele acorde ali, você fala, putz, isso aí eu já sei como é que toca. É só chegar no meu instrumento e aplicar aquela determinada posição ali que vai dar certo. Por quê? Porque a gente já começa a ter um vocabulário, vamos dizer assim, de acordes e intervalos na cabeça. É só ir treinando. Beleza? Obrigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu.